Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana. Hoje é um programa completo. Eu, Nicolas Sessler, Álvaro Pacheco, comemorando aqui um grande encontro de um certo glamour. O Álvaro Pacheco está em Londres, gravando com a gente sobre as impressões dele do Rouleur Live Show. Álvaro, muito bem-vindo. Um grande momento, né? Mais uma vez a gente marcando presença nesse grande encontro do mercado, do glamour do ciclismo mundial. Dois grandes momentos, nós três juntos, Exato. e ano 2 de Rouleur, e a gente vai falar isso mais na frente da Rouleur Live aqui em Londres. Ano passado o Nicolas estava comigo, Pois é, é, a, Nico. a gente no Airbnb, esse ano teve um upgrade, ficamos no quarto de hotel. Mas, Nicolas, você fez falta na tua companhia aqui. A gente que circula por diferentes lugares do mundo na tua vida profissional de ciclista. Passar 3 dias com você foi um enorme prazer ano passado e você fez falta esse ano como companhia. Fez falta mesmo. Eu confesso que eu também olhando toda a cobertura e tudo que vinha saindo e tal, eu falei, vontade de estar aí não faltava, porque sempre é muito legal, né? Não só o contato de quando a gente viaja e tá vendo uma feira como essa, mas você tá sempre junto, né? Amizade, trocando ideia, experiência, conversando, conhecendo gente, vendo coisa nova, viver essas experiências é muito legal. Mas tenho certeza que não decepcionou também, né? E sempre o legal de estar em dois é que acaba ampliando as possibilidades, olhos e conexões. Mas também o roller dá para ver muita coisa. Tenho certeza que você viu muita coisa legal por aí, né, Álvaro? E acho que uma diferença é que ano passado a gente estava de turista, esse ano, pela relação que a gente estabeleceu com a Rouleur, com o Mateu, ter acesso à área VIP, onde ficam os convidados que a gente não sabia que existia, né? Aquele lugar ali secreto ali no meio, e cruzando com as pessoas. É engraçado, porque me senti menos outsider, menos turista, já sabia como é que chegar, sair, aonde comer, que tinha que comer cedo, porque as coisas fecham, que a gente ficou roubado ano passado. Mas indo direto aqui para a Lata, a Rouleur Live ela tem uma característica diferente da Eurobike, da Sea Otter, ou mesmo da Bespoke, que a gente fez um programa sobre o Project D, de que não tem grandes lançamentos de produto, não é a proposta pela época do ano. Isso, a Eurobike é campeã, a Sea Otter são campeãs, mas é um lugar que você olha mais a longo prazo, pelo fato de ser pessoas e relacionamentos. Então, foi o recorde, se eu não me engano, é a sexta edição da feira, foi o recorde de público. E, de fato, os 3 dias estavam cheios. Geralmente, sábado é mais morno e estava lotado. E eu acho que isso reflete um pouco a economia da indústria. Recentemente, a Shimano tornou público um gráfico olhando em volumes de venda, em dinheiro, não em unidades, de que o que acontece em 2023 deve ser um pouco acima de 2029 globalmente. E eu senti isso um pouco na feira. Assim, ano passado, Nicolas, a gente estava ali na ressaca que foi 2022, assim, ou pelo menos está começando a ressaca para a indústria global. Esse ano está todo mundo pesado da ressaca, mas olhando que tudo vai passar e que eventualmente 24 e 25 a economia para todo mundo melhora. Seja para as equipes, seja patrocinadores, seja para quem produz conteúdo. E eu acho que isso apareceu um pouco. Não teve grandes lançamentos, mas a feira estava cheia e estava com energia. Então, acho que isso é curioso, né? Porque tem sempre um glamour ali, né? De ver as máquinas, a gente viu a bike da Lotus, né? Que foi uma coisa que não é uma coisa de mercado, mas é uma coisa de grande impacto, né? Visual. Teve Aston Martin também, teve, né, uma série de lançamentos que não ganham Uma pela novidade em bacanice si, mas que na é uma feira bacanice. também, né? Exato. Isso. Mas eu Como acho é que isso uma traz feira duas. também importante Que é falar. isso, Álvaro Pacheco? Que isso, Álvaro? Fora do meu controle, Saiu não fiz nada aqui. balões voando por aí. Bom, voltando à feira e o legal da Rouleur, que é uma feira diferente a dinâmica que a gente vê de outras feiras mais voltadas ao negócio, como você mencionou, né? Eurobike, Taipei Cycling Show e entre outras, ela é uma feira voltada a ser uma experiência e um show, né? Ela é voltado para o público final,
para que você vá ao evento, possa ver, como espectador, como fã do ciclismo, né? Materiais, bicicletas, livros, fotos, vestuário, sapatilha, enfim, tudo relacionado ao universo da bike, mas também ter uma experiência legal de ter um contato com os teus ídolos, escutar uma palestra, escutar um papo ali, né? Quase que um talk show ali. Então, isso difere um pouco no approach da feira no público final, que não é uma feira para fazer negócios, né? Como a gente vê grandes exposições. Ela, na verdade, é uma experiência, da mesma maneira, né? Como talvez a gente vá num show de rock, vamos pensar, né? E aí vamos pensar, você tem ali a guitarra do Jimi Hendrix, enfim, alguma coisa sendo exposta pelas diferentes, qual que é o amplificador que eles usam, a Marshall expondo lá as novidades. Seria essa relação. Você vai assistir, né? Vamos pensar, a ideia do Ruler é que você vá assistir uma palestra e uma conversa, por exemplo, com teus grandes ídolos, e diversos nomes aí você vai falar melhor, né? Entre eles, Nibali, Museu, própria Van Vleuten, várias ciclistas e também da indústria de renome, e de quebra você vê os brinquedos e um monte das bikes, as feiras, as exposições, né? Acho que essa dinâmica é muito legal, porque ela não é uma feira para negócio, ela é uma feira voltada pro entretenimento. Ô, Álvaro, E duas coisas me marcaram isso que... para falar um pouco de indústria. Primeiro, a Lotus, que é uma e-bike, e a minha tese de que só vai existir bike no futuro, e a coerência deles é uma bicicleta que vão fazer 150, custa 150 mil reais aqui, mas é uma e-bike com motor menos menor, mais elegante. Então, tem duas coisas que eu pessoalmente acredito, e que o futuro da indústria de bicicleta vai ter uma associação muito próxima com o segmento de carros e motos, que hoje só fazem coisas com motor, ou com motor para 4 rodas, né? Então a Lotus provou isso, é um produto, ele não é um protótipo, tem 130 para comprar, quem tiver 20 mil libras, bota o lugar na fila. Já a Aston Martin fez uma bicicleta super elegante, com guidão costurado, fita costurada, como Sem Raça Definida faz no Brasil, mas é a bacanice Aston Martin numa bicicleta que o que ela tem de inteligente ou interessante é a solução da fixação do câmbio traseiro. Mas a gente já falou isso algumas vezes, e uma coisa que me chateia é que você olha, quase todas as bicicletas ficam meio parecidas. E essa história de Ásia, de fabricação, você olha assim de longe, as bicicletas são todas meio iguais, no seu estilo, na sua solução de aero, com a solução de carbono. Então, nisso a Aston Martin é linda, mas não me impressionou isoladamente. Você tinha bicicletas dos deuses, como as 3 Cervelos que ganharam da Jumbo nas 3 voltas, a Trek, a Scott. Então, muita coisa. E outra coisa para marcar é a Tinelli levantando a bandeira de que os tubos deles fabricados aqui, que eram mandados para a Ásia, vão ser fabricados, a bicicleta inteira fabricada na Itália. Um artigo recente que eu escrevi sobre a Van Riesel, que não estava na feira, mas que propõe em ocupar esse espaço de alta performance com uma bicicleta projetada e fabricada na França. Então, eu acho que dá para suspeitar duas coisas. Primeiro, que a indústria automobilística, e a Lotus, no seu press release, explicou, olha, a gente faz elétrica porque a nossa visão de carros, de produtos Lotus do futuro, passa só por elétrico. Então, bicicleta também é elétrico. A Aston Martin com a bacanice, apesar que ela tem lá a Fórmula 1, uma bicicleta linda, como várias outras, e a fabricação na Europa. Eu acho que, por diversos motivos, temos que ver como é que fica o custo, porque todo mundo foi para a Ásia para conseguir ter custo, mas tanto o Tinelli, com uma coisa muito pequena, quanto a Van Riesel, com uma coisa muito maior, patrocinando do World Tour, com produtos feitos na Europa e não feitos na Ásia. Ô Álvaro, até pelos convidados, até pela Rouleur como um todo, é uma revista que namora as outras modalidades, mas que é muito focada no ciclismo de estrada, né? Nessa feira, isso também ficou claro? Como é que era a ordem de grandeza das coisas, assim? Porque eu vi as camisas, você falou das bikes da Cervelo, tinha outras modalidades, outras variáveis ali na exposição?
Então, ano passado tinha um canto gravel, que ficou mais ou menos do mesmo tamanho, mas nos painéis teve várias pessoas de gravel, começando pelo Mohoric, falando sobre como organizar de prova gravel. Então, eu diria que duas coisas que eu senti. Tinha 2 podcasts ingleses que participaram da atividade de palco. Acho que era correto eu fazer meus comentários aqui, mas estou confiante no trabalho que a gente faz como podcaster. Uma dupla lá que, inclusive, me deixou com muita dúvida, mas não vamos falar disso aqui em público. Mas, sim, o gravel está aparecendo. A questão é que, como o gravel não é uma tribo mais raiz, e o Nicolas, que vive em Valência, vê mais isso, aonde essa conversa do gravel entra com o público de estrada, com o público do mountain bike, com o público que não quer nenhum dos dois, do self-supported, de mais tipo biking man. Então, o gravel tem uma ocupação, tem uma relevância na indústria, o crescimento de bicicletas gravel na Europa e nos Estados Unidos é claro, mas na Rouleur, como a gente pode começar aqui a falar do Mohoric. Agora, antes da gente falar equipamento, teve um equipamento que eu já conhecia há muito tempo, não foi novidade, as máquinas de café da Rocket Expresso. Que café bom! Assim, foi o melhor café que eu tomei na viagem inteira. Foi um expresso feito... Inclusive, eu ficava rodando ali, porque eles não estavam servindo abertamente, é só para demonstrar a máquina. Eu rodava, ia lá e encostava para pegar um café. Nossa, que café maravilhoso! Isso aqui não é um merchandising, a gente não está em relação comercial com a Rocket Express, mas se querem mandar uma máquina para agregar e usar, a gente agradece. Que café maravilhoso que esses caras também, fazem. Se quiser deixar uma lá em casa, também aceito, né? Nossa. Lembrando que, até para quem gosta de café, essa é uma máquina muito mítica do ciclismo, né? Eles patrocinam, fazem uma versão especial para o Giro de Itália. Vários dos ciclistas têm uma relação de ter ela em casa, né? Não é a máquina em si que faz um bom café. Obviamente depende do café, dos grãos que você colocar na máquina para fazer, mas ela é quase que uma obra de arte, né? E ela tem um quê de relacionamento com o ciclismo muito forte. E isso também conecta um pouco com o que é a Rouleur, né? É uma experiência que vai de tudo o que leva o ambiente, principalmente do ciclismo de estrada, né? No lifestyle do inglês, do europeu, né? Que você está comentando. E é uma feira quase que, eu diria que quase que mais de ciclismo, quase que lifestyle, né? Que você falou. Por exemplo, toda a correlação de você chegar na feira e poder tomar um café de uma Rocket Expresso, para quem não conhece, dá uma olhada no Instagram, são máquinas lindas, caríssimas também, né? Mas é quase que um Italianas. móvel de decoração na casa, né? Italianas, exato, tem todo esse lado, né? Da tradição. E é quase que um móvel de decoração na casa, mas é o momento, né? E, como a gente já falou, diversos programas, como o ciclismo se relaciona com o café, como tem essa pegada aí, né, do lifestyle mesmo. E voltando no tema do gravel, né, Álvaro, que eu acho que é muito legal, é entender como o lifestyle, né, e como é a visão do ciclismo inglês, né, que é o que a gente vive ali, né, a cultura do ciclismo de estrada, né, o Eurostyle é o limite, começa a enxergar o gravel. Ou seja, o fato de que o gravel comece a entrar na feira e comece a ter uma aceitação é sinal de que também a cultura do ciclismo europeu começa a enxergar com outros olhos a modalidade. Tá lá. Tem uma, por exemplo, que acabou de ter o campeonato europeu, que é o ciclocross, né? Que não estava nada, não tem. Apesar de ter gente que faz mountain bike, faz estrada e faz ciclocross, o épico debate, o épico embate de Van der Poel com o Van Aert, que a gente vai voltar a ver mais agora em dezembro, mas não estava presente. Agora, engrenando aqui a segunda nos 3 dias, então, Mohoric abriu, falando um pouco de gravel, que ele ganhou a polêmica, né, a prova da UCI, depois a emoção dele em vencer uma etapa do Tour de France. E aí, Nicolas, isso é uma coisa que você tem mais tranquilo na sua rotina e que para mim é novidade, que é estar convivendo, por exemplo, o primeiro dia que eu fui fazer o check-in, fui tomar um café da manhã, aí estava Van Vleuten tomando café do meu lado. Tudo bem, Van Vleuten, como é que é? Assim, aí esbarrei com o Alessandro Tegner da Quickstep, que é o Relações Públicas, conversando um pouco sobre o Renko. Aí estava o Milzinho do lado, o Nibali do outro, que era um hotel perto da feira.
Então, assim, quase todos os convidados estavam nesse hotel. Então, conversar com o Nilzinho, mandou um abraço para vocês. Igual pinto no lixo, né? Total. Então, mas eu acho que menos penetra. A minha sensação é menos de impostor penetra e mais de que, putz, a gente já está aqui 4 anos fazendo nosso trabalho com o Gregário, criando uma coisa com relevância e criando relacionamentos. Mas eu achei engraçado, assim, na chegada eu ia lá tomar café da manhã, estava a Van Vluten ali pegando um café na cafeteria do hotel. Ela foi depois palestrante, né? Isso é muito legal, né? Porque mesmo para nós, como atletas, quando a gente chega às vezes numa corrida, e aí você vê os caras rodando, tal equipe, tal nome, né, que você vê na TV de muito tempo, mas aí você tem aquele contato, e não é que é o contato de, pô, eu vou numa corrida e assisto ele correr. É a vida diária dele, né? E isso é uma experiência única. Você começa a ver que, pô, ele é uma pessoa normal, assim como você e eu. Ele tá lá tomando café da manhã o mesmo, não é um café especial de uma máquina Rocket Espresso, não sei o quê. Ele tá tomando café lá no hotel também, da mesma maneira, comendo lá o ovo mexido dele de manhã. E isso é divertido também, né? Até esse contato é uma experiência única, de certa forma. Não, mas sério, o Nilzinho mandou um abraço para vocês. Ele me reconheceu e mandou um abraço Mandou uma para corneta, vocês. mandou uma corneta pro Van Aert também, né? Deu uma Não, corneta para o Van Aert e ainda tinha o palco com o Nibali e o Bettini, que eu tentei fazer uma live que não funcionou e eu nem fiquei com nenhum vídeo dos dois. Mas chegou a hora que o Milzinho subiu no palco para cornetar os dois, porque são meio da mesma geração, né? Bettini e Milzinho, até correram o Mapei. Mas ele ali, espaçoso como ele penetrou no palco, que nem era para ele subir, e foi divertido. Indo falar aqui, meio na sequência, a minha paixão pelo ciclismo feminino é crescente, admiração. As coisas mais divertidas da feira foi a Elisa Longo-Borghini e a Lizzie Deignan trocando espada, duas amigas inimigas, que uma deixou a outra ganhar, que a outra não deixou ganhar. E acho que até foi a atividade de palco mais espontânea e divertida. As duas não estavam se estranhando, mas elas têm uma relação muito interessante de competição dentro da equipe. Elas se respeitam, mas têm características diferentes. E teve um duelo de palavras ali, que inclusive com caras, uma fazia uma cara para a outra, assim, que foi. Mas isso era mediado ou era ensaiado entre elas? Não, mediado. Era um painel com a Hannah, que é da GCN também, e com as duas. Mas assim, acho que o Nicolas já falou isso, você, Leandro, que tem mais experiência. Acho que o ciclismo feminino é mais relaxado, porque está menos na pressão da assessora de imprensa, do que pode falar, do que não pode falar. Então, me chamou a atenção dessa dinâmica delas. A gente vai falar mais na frente da Elisa Jackson, da Alison Jackson. Na sequência, teve o Jason Williams, que, para quem não conhece e está em outro planeta, é um cara de Los Angeles que reviveu o ciclismo de Criterium. A equipe dele hoje tem 45 pessoas, então ele emprega 45 pessoas na equipe dele, que organiza prova, um campeonato de Criterium, são famosos vídeos na internet. E ele mesmo falou, eu cheguei aqui a um esporte de branquelo, que eu, como uma pessoa negra, fiz uma inclusão e coloquei essa brincadeira, e quanto ele acredita no Criterium. Eu sou suspeito, porque eu sou filho de Criterium, lá dos anos 70, 80, do Campeonato dos Bairros no Rio. E realmente é um olhar diferente, que ele fala. Aqui, até porque as quermesses, de certa forma, são critérios, né? Com uma roupagem belga, mas eu diria que no formato onde não tem uma cultura de ciclismo tão sólida, que é o caso em qualquer lugar fora da Europa Ocidental, e ele achou um caminho para criar uma identidade, para atrair marcas, para fazer essa conversa de uma forma muito única. Então, foi um contato, depois eu encontrei com ele também ali no backstage, e a gente conversou um pouco, e me chamou a atenção, primeiro, da Rouleur chamar ele, e convidar ele, trazer ele desde Los Angeles para cá, junto com um companheiro de equipe dele, e depois sobre essa fala do Criterium, sobre essa fala da narrativa. E, na sequência,
ver o Nibali e Bettini, que falaram uma coisa assim, de que eles entendem o quanto o ciclismo mudou, e que não seriam campeões hoje. Acho que essa foi uma fala interessante e corajosa, de que eles não seriam capazes, na idade deles, de serem vencedores se estivessem correndo hoje. Pelas técnicas, e até falaram sobre a decadência do ciclismo italiano, e que as marcas não apoiam as equipes italianas, que elas têm equipes procontinentais que vão só no giro e que tentam sobreviver, mas que hoje você não tem uma equipe italiana que seja relevante e que, portanto, os talentos italianos não conseguem espaço. Foi a argumentação da conversa dos dois. Mas eu achei muito interessante do Nibali dizer, olha, o jeito que o ciclismo é hoje, ele mudou muito, e se eu tivesse 20 anos, eu não sei se eu teria feito a carreira que eu fiz nessa época de hoje. Mas em que sentido, Auro? De ter uma maturidade mais adiante, assim, de ter um período de amadurecimento e de estourar mais tarde um pouco? Porque é curioso ele falar isso. No sentido de que o pau come. O pau come desde a bandeira. Você já entra muito mais pronto, né? Os ciclistas novos chegam ao ciclismo profissional muito antes do que foi a geração dele, e até a maneira de treinar, a maneira de fazer toda a abordagem do dia a dia é diferente à geração anterior dele, Nibali e Bettini, tendo que seja mais nessa linha que ele se refere, não? Mas eu ainda não entendi. Ele acha que ele não teria tido a mentalidade que exige hoje a molecada para entrar, que já entra com alto comprometimento? Ele precisaria estar mais pronto do que ele estava com 20 anos. Entendi. E ele não teria o apoio de acesso a grandes equipes sendo italiano. Talvez. Sim, talvez exista algum ciclista de 20 anos hoje na Itália que não vai ter a chance de amadurecer porque não faz parte das principais escolas, né, das equipes hoje mais fortes, né, da cadeia. Curioso até isso, porque se pensar que a Ineos está tentando levar o menino da DSM, né, o Milesi, que é esse perfil. É um contrarrelogista, campeão de etapa no Tour de l'Avenir, que foi bem no Mundial, para levar ele, para tirar ele da DSM e tentar dar o caminho do Ganna, um caminho mais bem sucedido para ele. Essa questão da Itália não ter uma equipe World Tour, né, não ter um projeto que consiga sustentar, é um problema crônico, claro, eles já falam isso há muito tempo, né? O Posato falava disso, o Ivan Basso falava disso, é uma busca, porque eu vejo o ciclismo italiano muito bem estruturado no nível diletante, no calendário, né? O problema é de fato competir com essas equipes Ineos, Bora, Jumbo, e aí eles acabam de fato tendo muito menos. Lembrando que há bem pouco tempo atrás tinha Liquigas, tinha Lampre, tinha uma série de equipes importantes fixadas na Itália e fora as pró-continentais que eram mais fortes do que as que tem hoje, né? Hoje você tem ali umas equipes bem de alguns jovens talentos, mas principalmente alguns ciclistas também que não deram certo e acabaram voltando, né? Um cenário ruim. Ou talvez o fato de não ter alguém com muito dinheiro que tem uma marca italiano que quer apoiar o ciclismo. Então, a gente falou do Pantani com a Mercatone Uno, que era um supermercado, mas que claramente não devia ter o orçamento que tenha o supermercado Jumbo. Então, não, e o que ele falou é isso. Falta alguém que coloque dinheiro. Liquigás, enfim. O problema é dinheiro efetivo, né? Até porque o ciclismo, de certa forma, evoluiu e está cada vez mais caro. E une-se a uma economia italiana um pouco mais fraca, crise, etc, etc, etc. Eu reflexo. Você falou do ciclismo feminino, né? E a gente viu esses ciclistas da Little Trek, viu também a Van Vleuten, a Alison Jackson, não viu ninguém da SD Works, né? Eles deram uma pausa. Ano passado a Demi foi, né? Esse ano não tinha ninguém lá, eles não misturaram os grupos, né? Tipo, você tem a SD Works num ano, você tem a Rapa no outro, né? Apesar que, como são cachês pagos, de repente o preço da SD Works esse ano, o cachê subiu muito e ficou fora do orçamento. Também tem isso, né? Não é só um critério editorial, tem um critério comercial, disponibilidade comercial. Por exemplo, nisso a Van Vleuten, que pela primeira vez teve, foi curioso porque foi logo na sequência do Nibali e do Bettini.
Aliás, o Bettini já esteve no Brasil fazendo um Gran Fondo lá em Teresópolis, há vários anos atrás. Mas a Van Vleuten tem informações interessantes. Primeiro, ela falou a mesma coisa. Eu não seria campeão hoje. Eu cheguei tarde no ciclismo da época da Marianne Vos, e que não... eu vejo que essa turma que está chegando mais jovem agora... Eu também amadureci tarde porque tinha menos dinheiro, tinha toda uma condição econômica, não que hoje o ciclismo feminino dê para viver disso exclusivamente, mas no passado, até não muito pouco tempo atrás, tinha que pagar. E aí só quando alguém tinha uma condição, e mais tarde, não faz tanto tempo, e a Van Vleuten lembrou disso, de que o que ela ganhou, ela tinha a Marianne Vos lá em cima, e ela tentando cavar um caminho, mas a concorrência não era tão dura como é hoje. Uma segunda coisa que ela trouxe, e a gente já falou isso aqui e foi confirmado as nossas especulações, ela divide a vida dela até a Olimpíada do Rio e depois da Olimpíada do Rio. Por quê? Porque na subida ali de São Conrado, da Estrada das Canoas, ela conseguiu escapar numa subida das suas concorrentes. E ali ela falou, eu sou capaz. Eu sou capaz de ganhar e eu estou no nível acima das minhas concorrentes. E apesar dela ter um tombo que todos nós morremos de medo, achando que ia ter consequência mais grave, não foi o tombo. Foi a subida das Canoas que marcou ela e faz com que ela guarde um carinho do Rio. Eu até fui conversar com ela sobre isso. E que ela falou, a minha carreira, ela falou no palco, se divide antes e depois do Rio. Porque no Rio, na subida da Estrada das Canoas, eu fiz as outras subarem de roda e fui embora. Então, se eu fiz uma vez, eu ia fazer outras vezes. E isso é inquestionável, né? Ela tem muito mais vitória depois daquele tombo do que antes, e aquilo ali ela tinha 31 anos de idade, assim, é uma epifania, assim, é um momento de... Virou a chave. Para mim, é o que ela falou no hospital que mudou a vida. Porque mudou a forma como eu via ela. Porque todo mundo ficou assim, nossa, essa menina vai parar de correr, essa menina nunca mais sobe uma bicicleta, e não sei o quê. Como um acidente gravíssimo e tal. A primeira entrevista dela no hospital foi assim, eu fiquei muito triste, não sei o que, agora é me preparar para o Mundial. Tipo, agora é pensar na próxima, assim. Eu falei, cara, essa menina vai voar, não tem como, não tem... A mentalidade dela já tá num outro patamar, né? Aí voou, e aos 40 anos, né, que ela fez hoje... Parou porque quis, né? Aliás, ela parou porque quis. A gente falou no Radio nessa segunda-feira sobre o off-season, e ela falou, não, parei para não ter que pedalar no dia que chove. Aliás, ela falou isso também. Ela falou, eu pedalo hoje, mas quando chove eu não vou para rua de jeito nenhum. Não estou em casa, não preciso mais fazer isso. Agora, eu acho que tanto o Nibali quanto... Um dos destaques no lado material era a bicicleta olímpica dela também, né? Que é uma bicicleta especial, né? Toda pintada de ouro, preparada pós a bike de crono, né? Até porque agora, o ouro ela perdeu. Eu acho que passa, e isso são coisas que vê que o tempo passa. Então, seja quando a gente fala das bicicletas, das e-bikes começando a chegar, mesmo para pouquíssimas quantidades, um preço para árabe herdeiro de poço de petróleo, mas até alguém perguntou assim, puxa, mas essa solução de câmbio da Aston Martin, como é que regula? Eu fiz uma brincadeira aqui no nosso direct, assim, não, tem um curso de 10 mil libras para você regular o câmbio traseiro que a Aston Martin te dá, você paga 10 mil libras, faz o curso, e regula, vai ficar afinadinho. Agora, e com Nibali, Bettini e o bom humor deles, italiano, foi uma pena, porque eles o tempo todo não falavam inglês direito, foram para o italiano, falou, não, porque eu era gregário dele, falava gregário. Eu falei, pô, eu achei que estava fazendo uma live, a live não estava funcionando, mas eu falei, era ótimo aqui de reforçar o nosso nome e DNA, mas passou. E fechando o dia, o Dylan Van Baarle, Jumbo, ex-Ineos, falando um pouco dos movimentos, e eu acho que essa tem uma coisa que passou também, a meio desanimada com o ciclismo inglês. Porque você falar, o Geraint Thomas, que apareceu como estrela depois, não está... Né, e a gente viu isso na Vuelta, a gente viu nesse ano, apesar de ser um cara admirável, raçudo, que podia ter dado uma desculpa e ido para casa no meio da Vuelta, mas não é a geração que já aconteceu de Geraint Thomas, de certa forma, o Froome que é ou não é, o Chris Hoy,
Então, acho que é engraçado, porque você fala, e a gente fala aqui do Brasil, e você vive isso na primeira pessoa, Nicolas, o que faz para um ciclismo bombar? Aí você vê todo o ciclo virtuoso que teve o ciclismo inglês, preparando para a Olimpíada aqui de Londres, tudo que aconteceu, a Sky que ia de lavada e um monte de fofocas por que isso acontecia, a geração de ciclistas ingleses ou do Reino Unido, Cavendish nessa lista, e de repente não aconteceu nada novo. E de repente, nessa geração, a Ineos já não é mais essa bola toda, está meio tonta nesse ano e pelo jeito 24 também não vai ser um ano de grandes brilhos. Ficou essa sensação. Falta essa renovação, né? Falta então, que é a base, né? Exato. Mas você fala que a gente já falou, né? O ciclismo inglês começou a perder dinheiro, como a gente estava falando no ciclismo italiano, na medida que reduziram-se o número de provas locais, provas não, né? Não só o Tour de France, não só provas World Tour, mas provas locais, deixou de ter o Tour of Yorkshire. Hoje a única prova que ainda existe é o Tour of Britain e sofre muito para ter continuidade. Uma série de provas de um dia você perdeu, você passa a perder as equipes domésticas, continentais menores, que serviam talvez como um trampolim, e é todo o processo, né? Você perde a base, você perde os eventos, você perde investimento, e obviamente na ponta final lá do trem, né? Vai faltar a renovação. Isso é certo. Eu acho que esse é o olhar, e a gente falou dos dois italianos, mas eu senti isso aqui também dos ingleses, de que teve o Chris Hoy, que é um grande cara, né, lá de pavê e do velódromo, que teve presente, mas uma coisa engraçada, o Jay Vine... Sir Chris Hoy. Sir Chris Hoy. Exato. Com todo o mérito, porque o que ele fez de pista... Multimedalista olímpico, né? Ele é um cara, um fenômeno. É um fenômeno. Mas é um cara do passado. Assim, essa é uma coisa que a gente... Pendleton, daquela geração, Jason Kane, aquela galera toda que humilhava na pista, né? Eles eram muito mais soberanos. E a pergunta é assim, que deu tão certo ali que parou de funcionar? Assim, na hora que você chega nessa equação, que você tem resultado, que você tem estrela, aí que você tem dinheiro, e de repente, como é que você perde a mão? Assim, é óbvio que é uma pergunta absolutamente simplista para um problema complexo. Não, e até porque eles não desaprenderam, né? Eles continuam medalhistas, só que agora chegou mais gente. Chegaram os holandeses na velocidade, chegaram as alemãs do feminino, e embolou a briga, né? As chinesas, tem o pessoal do meio fundo, então ficou mais dividido, mas ainda continuam, né? Mudou muito foi porque ou muito dinheiro, Nicolas, também trouxe escândalos de assédio, né? Teve problemas internos, briga por esses dinheiros. Quando a Shell chegou para patrocinar o time, a seleção, a comunidade se revoltou, porque é uma indústria petroleira. Então, assim, toda uma série de problemas de lugares onde tem muito holofote. Então, todo mundo está ali brigando. Acho que é uma mistura. Os grandes nomes foram cansando, né? Foram aposentando. Os bons nomes que foram chegando, porque eles ainda tem o menino que ganhou, inclusive vai correr na Grupama ano que vem, como ele chama? O Matthew, o campeão olímpico, que corria na Bora. Sim. Matthew Walsh. É um baita de um ciclista, campeão olímpico. Então, assim, existe... eles ainda estão fincados ali. Eles não têm aquele vigor todo e principalmente o impacto que eles tinham com a própria Liz Dynan, com a Victoria Pendleton, né? Aquela galera que, de fato, colocou o ciclismo britânico num outro patamar. Eu entendo essa melancolia. Quando você fala isso, eu acho que é bem fácil de perceber, né? Até mesmo a presença do Chris Hoy e não de um ciclista atual, né? O Chris Hoy já parou há algum tempo, né? E ainda acho que outra coisa, tem uma loja enorme, a Cycle Surgery, aqui perto da feira Truman Brewery, que eu fui lá dar uma olhada nesse vício que a gente tem sempre de bater a loja para ver as novidades. Loja enorme, fechada. Out of business. Num lugar que não é tão periférico. Então, acho que
isso não é só a Inglaterra, né? É o momento da bicicleta como um todo. E aí a gente vai para o Geraint Thomas, que é uma estrela que chega, estava lançando o livro, autografou, todo mundo querendo assistir, inclusive ele teve em 2 momentos diferentes. Mas merece respeito, admiração, está longe de ser um pé de chinelo qualquer. Mas... E um outro cara que também tem podcast, né? É curioso essa presença. Inclusive, ele ficou meio mordido, porque a primeira apresentação dele, resolveram fazer uma gravação de podcast ao vivo, e não avisaram, ou ele não sabia. Quando ele subiu, falou: não, isso aqui é um podcast ao vivo? Eu também tenho meu podcast, hein? Com o Luke Rowe, né? Ele faz com o Luke Rowe, né? Em conjunto. Não, é engraçado a Roulette ter feito isso, né? Porque trouxe as pessoas da GCN, trouxe o pessoal da Lanterne Rouge, trouxe, né? Tipo, esse mix de mídias, né? Mas uma coisa bem inglesa, assim, e eu não vou aqui falar de quem produz conteúdo também, cada um tem para o seu gosto, mas o Thomas foi engraçado de falar que ele também tem o podcast dele, que esqueceu que ele tinha combinado que ia dar um podcast de graça ao vivo ali. Agora, a Alison Jackson é só simpática no TikTok mesmo, ou ela é uma figuraça 24 horas por dia? Figuraça, e eu diria que aí volta a história do... E também a gente falando de futuro, alguém que é uma entertainer e é uma ciclista, e talvez até melhor entertainer do que ciclista. E ela falou que durante a Covid, ela que é muito extrovertida e sempre brincadeira, dizia que arrumava encrenca quando estava na escola, e que queria fazer exercício de qualquer jeito, mas não dava... Queria ser atleta profissional desde adolescente, mas não levava muito jeito para muita coisa. E aí, por meio de circunstância, chegou no ciclismo e descobriu o TikTok enquanto ela estava presa em casa. Imagina uma pessoa extrovertida, várias pessoas extrovertidas trancadas em casa. Sei, a energia. E ela foi para o TikTok. E ela faz isso assim muito tranquila. Talvez como entretenimento foi a melhor palestra. Eu diria que é dela como entretenimento espontâneo. Assim, você vê, porque tem os TikTokers que são meio marshmallow, aquela coisa artificial. Ela é verdadeira, ela gosta daquelas brincadeiras. Ela fez um TikTok, inclusive, junto com o Matthew, na véspera que eles postaram lá. Ela não tem a menor vergonha de nada, assim, está se divertindo. Ela foi lá para a palestra dela com uma roupa toda pseudo-colorida, anos 80, cafona, mas ela tá tudo certo, uma bermuda de oncinha. Mas eu vi ela também depois no camarim, né, no backstage, e é ela mesmo, é ela. E aí ela falou, olha, a vida pode ser chata ou pode ser divertida. E eu resolvi que ela tem que ser divertida. E tudo que eu estou fazendo, eu quero que seja divertido. Então, não é uma persona que, como é que eu vou pegar mais engajador, ser uma influência para pegar marca que fala comigo? É ela. Assim, coisa que nenhum de nós três consegue ser. E por isso que a gente não é. Mas ela é muito divertida, espontânea. Aí teve uma brincadeira que a gente postou até no feed de uma narração do Matthew da chegada dela lá no velódromo, e como ela entra na brincadeira junto. E eu acho que isso conecta com uma coisa do presente e futuro, de que não basta ser atleta, você tem que ser uma pessoa interessante. E nisso, olhando todos os painéis dos 3 dias, ciclistas, por definição, não são pessoas interessantes. Até porque a Alison fala uma coisa, o ciclista tem que ser mais introvertido, porque é muito tempo treinando sozinho, fazendo, de que você sabe aí, 20, 30 horas por semana. Então, alguém que precisa estar muito em companhia e trocando coisa com outro, não dá para ser ciclista de estrada. E aí, na hora que você vai para o palco, são pessoas que são seres humanos excepcionais, com resiliência e fortitude acima da régua, mas na hora que você vai conversar, dificilmente o Milzima é uma exceção, né? Talvez porque até ele achou um personagem, está vivendo desse personagem. Já aposentou, isso muda muito. E se aposentou. Mas a Alison, eu acho que está nessa geração de quem é ela. Eu cruzei com ela na rua, porque aí tem uma coisa assim, nós estamos gerando conteúdo, mas eu não sou um cara de pau jornalista, não sou jornalista antes de mais nada, o único jornalista que é você, Leandro. Então, com muito cuidado, eu chego nas pessoas, né? Cheguei no Justin, cheguei nela, e o Museum já é amigo de casa, né?
Mas a Van Vleuten, eu vi ela de longe, não cheguei perto, porque também tem uma coisa de você respeitar a intimidade das pessoas, né? Isso também é jornalismo. Mas a Ellison, do bom cara, jornalismo, assim, né? Não querer sempre Claro. cruzar essa linha, né? não, eu até cheguei para ela e falei assim: olha, desculpa aqui te interromper, não sei o que lá, mas queria combinar, você poderia fazer um programa com a gente? Aí ela foi educada, mas falou: olha, preciso que você fale com a assessoria de imprensa, manda uma coisa para esse e-mail aqui. Assim, educada, simpática, mas verdadeira. Assim, você vê ela no backstage, depois você vê ela no palco, ela é aquilo ali. Ela é uma pessoa divertida e acho que é genial que ela tenha feito a prova que ela fez a Roubaix. Até porque prova assim que não é de mimimi que ela ganhou por acidente, ela fez uma puta prova. Entortou o cabo lá e você vê a chegada nela onde ela bota a tranca e vence no sprint sentado. Então não é que é uma menininha, como a gente tem aí no Instagram, gente que faz pose de roupa de bicicleta de tênis, né? Não é isso. É uma atleta que merece respeito e uma personalidade muito rica. Que legal, cara. Fico feliz, porque eu acho realmente que quem é engraçado no TikTok ou em mídia social nem sempre é o tempo todo, né? Às vezes é até uma felicidade de ter uma empatia com a câmera, ou boas sacadas e tal, e na verdade nem sempre é. Mas ela é legal ela ser autêntica, assim. Eu fico feliz de saber. Não, tem um sorriso fácil, assim, eu cruzei com ela em alguns momentos, vi de longe, também estava aqui no hotel, então vi ela passando, e você vê que é uma pessoa que ela é simpática, ela é extrovertida, ela é divertida. Não é um personagem genuína, que ela né? coloca e tira. É genuíno, é verdadeiro, é aquilo ali. É uma pessoa E aí é uma genuína, ela é assim, felicidade ela é que sem ela. botão, ela com tudo. Agora, assinatura, assim, os melhores personagens. Outra que é assim é a Lottie Kopeck, né, que tem um senso de humor genial, não tanto quanto a Alison, mas que também faz brincadeiras e a sua rede social merece admiração. Então, acho que sublinhando aqui Agora, a destaque das experiência de estar. entrevistas. Qual foi Destaque, a melhor para você? O que você mais gostou, assim, que te impactou realmente? Ao escutar. Justin Williams, falando de critério, da cena de Los Angeles. A dupla da Lead Track foi ótima, porque foi uma jogando espada para outra, mas sabe assim, amigas inteligentes se cutucando e que tem intimidade para poder fazer uma cara em cima da outra. A Ellison sendo espontânea. Eu acho que essas foram, como nota baixa, o Nico Roach metido meio à moda, mas ridículo, com um terno trespassado de 3 botões, querendo parecer Lorde Inglês, mas parece que é uma roupa que ele comprou ali no supermercado a R$ 9,90, mas com a pinta de querer ser elegante. Os podcasters ingleses. Mas valeu para. E talvez, Nicolas, diferente do ano passado, chegando menos com ar de deslumbrado, né, de pinto no lixo, olhar mais, entender e ver um momento do ciclismo, da cultura e do equipamento, o que veio acontecendo, as mudanças que estão acontecendo e o que está vindo por aí em volta do ciclismo, principalmente ciclismo de estrada. Então, acho que isso valeu muito. Recomendo para quem queira vir. É uma experiência, de novo, não é uma feira para você comprar gadgets para ver o super lançamento. Até tem mais do que tinha no passado, mas grande parte dos fabricantes de quadros são quadros sob medida, como é o caso da Passoni, que faz parte do grupo. Tem salas que é onde você vê os frame builders mais interessantes. Agora, muita coisa de titânio, onde eu sou suspeito, mas nada novo. Nada que você fale assim, putz, alguém está fazendo uma coisa diferente aqui. Né? A Tinelli resgatando suas raízes. Eu diria que novo de verdade é a Lotus com uma e-bike, usando aquela solução deles do garfo e do triângulo traseiro bem aberto que eles usaram na pista. Isso é de encher os olhos. E de uma bicicleta que você demora a perceber que ela é uma e-bike, porque ela usa um motor menor e a bateria está na caramanhola. Então eles limparam o quadro do máximo. Você assiste o vídeo, assim, a primeira batida não é uma e-bike. Então, bem interessante esse caminho. E
talvez seja uma das coisas que chamaram a atenção. E fechando aqui, um dia sem chuva em Londres, o que é raro. Tomei uma enxurrada quando cheguei aqui, um pinto molhado, literalmente, quando eu entrei no hotel. Mas São Paulo choveu, 3 dias. acho que São Paulo choveu mais nesse final de semana que você estava. Pode ficar tranquilo. Mas estaremos aqui, missão cumprida. Com o prazer de estar com a Ruler Live. Obrigado a Ruler por ter nos convidado para estar presente, ao Matheus, ao Ben, ao Ed. É um privilégio a gente ver o trabalho deles, um privilégio ver o trabalho de editoria, do que eles colocam no ar. E ser menos turista, e nós aqui, gregários, amadurecendo e fazendo mais parte da turma. Muito bem, Álvaro Pacheco. Informação para quem escuta, né? Isso que é o mais legal. Essa ponte de comunicação.